E agora a gente fala que o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, comemora neste domingo, dia 13, mais um aniversário. São 24 anos da lei que disciplina o trabalho de proteção às crianças e o adolescente. Atendida pelo CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social, há 1 ano, esta menor fala sobre as mudanças que o programa fez na vida familiar e social dela. Eles me ajudaram quando eu tenho problemas com a minha mãe, eles conversam, eles me auxiliam, me dão conselho, mudou muito a minha vida. No aniversário de 24 anos do ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, ações de projetos sociais como o CREAS e o PET, Programa de Erradicação ao Trabalho Infantil, realizados em Araçatuba, são colocados em evidência no auxílio ao cumprimento dos direitos e deveres dos menores de idade. As crianças e os adolescentes passaram a ser vistos como cidadãos dignos de respeito e voz. Anteriormente, a criança e o adolescente era visto só quando ele infringia a legislação, e o ECA vem fazer a correção através da Constituição de 88, vendo a criança e o adolescente como um sujeito, um indivíduo que tem direitos e deveres que precisam ser atendidos. O projeto de judô social, promovido pelo Lar Caminho de Nazaré, em Araçatuba, ajuda a garantir o direito de acesso à cultura, ao lazer e à educação a 12 crianças. A iniciativa tem mudado vidas. A gente tem tido um feedback das famílias com que as crianças têm tido um comportamento diferenciado em sua residência. Ela tem, assim, tratado diferente as irmãs. Em casa, ela passou a ajudar mais nos deveres da casa e também os deveres escolares. Antes ela não ligava mais com a escola, aí com a disciplina do judô, ela veio melhorando cada dia mais. Junto com o ECA, também foi criado o Conselho Tutelar, órgão de responsabilidade das prefeituras e que compõe o sistema de garantia dos direitos dos menores. Só no primeiro semestre deste ano foram contabilizados mais de 1.100 atendimentos na unidade em Araçatuba. Segundo o conselheiro, os atendimentos têm surtido efeitos positivos, frutos da força do Estatuto na sociedade. Com a implantação do ECA, que dispõe de uma forma bem ampla todas as atribuições, as garantias, né, as infrações ou quando desrespeitado, e até as obrigações tanto dos pais quanto dos adolescentes, isso já faz com que se tenha uma equidade, né, um equilíbrio. Agora, imagine só se não houvessem esse tipo de trabalho, se não houvesse as instituições que dão apoio a essas crianças, que dão aulas de esporte, que tiram essas crianças das ruas, se não houvesse os conselhos tutelares para dar todo esse apoio, esse resguardo, porque hoje a gente vê cada vez mais as crianças se envolvendo na criminalidade, se envolvendo no tráfico de drogas, e tudo isso também para ajudar, para auxiliar essas crianças e esses adolescentes. E agora a gente continua falando sobre os 24 anos do ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui no estúdio eu recebo o juiz da 2ª Vara da Infância e Juventude, o doutor Adeilson Ferreira Negri. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Muito obrigado pela presença do senhor aqui no Televerdade para a gente falar um pouquinho desse aniversário do ECA. E eu começo perguntando para o senhor justamente assim, quais foram essas principais mudanças que foram ocorridas com a implantação do ECA? Então, o ECA está de acordo com a Convenção da ONU, né, e passou a tratar realmente a criança e o adolescente como uma pessoa que tem direitos perante a sociedade, perante o Estado e perante a legislação como um todo. Então, a Constituição Federal, o artigo 227, foi materializado pelas normas do ECA. Que até então essas crianças e adolescentes eles não tinham esses direitos reconhecidos. A criança e o adolescente eram tratados mais quando eram abandonados pela família ou quando praticavam um ato infracional que na época era tratado pelo Código de Menores. O ECA veio trazer a doutrina da proteção integral e da prioridade absoluta para a criança e para o adolescente. Doutor, agora, existem algumas infrações mais comuns que o senhor poderia relatar para a gente com que prevê o ECA? Sim, os atos infracionais, que na verdade são os crimes praticados por criança e adolescente, no caso pelos adolescentes, falando pela a nossa vivência da Vara da Infância e Juventude,
são mais atos infracionais ligados ao tráfico de entorpecentes, roubo, furto, raramente homicídio e raramente crime sexual. O mais corriqueiro na vara é tráfico de entorpecentes e roubo. Que isso é uma situação que a gente vê em todas as cidades da nossa região e que é difícil de combater, né, doutor? Sim, é difícil de combater porque nós precisamos agir na prevenção. Quando se detecta que um adolescente, por exemplo, está deixando a escola, está ocioso, a rede de proteção tem que agir para evitar que o adolescente siga esse caminho e acabe praticando o ato infracional. Por isso a importância de projetos sociais que levam as crianças no horário inverso ao horário de aula, né? Exatamente. Hoje nós temos alguns projetos sociais, nós temos os apoios, o apoio dos CRAS, o apoio do CREAS, o CAPES, que cuida da questão do atendimento psicológico, a questão de droga, dos drogaditos, temos o CAPES AD. Então, enfim, há toda uma rede de atendimento que pode ser acionada a partir de uma denúncia de uma pessoa, o Conselho Tutelar vai, apura a situação, se for caso de intervenção do Judiciário, vai ser comunicado a nós e o Ministério Público e a Defensoria Pública tem tido uma atuação intensa em Araçatuba e é a partir da provocação desses órgãos que o Judiciário vai agir e vai tomar as providências que o ECA prevê para evitar o ato infracional, tirar essa criança, às vezes, até da família que não está cuidando, enfim. Doutor, agora, alguns abrigos para crianças e adolescentes, também conhecidos como orfanatos, né? Eles começaram a ser extintos. O porquê dessa medida? A verdade é o seguinte, em 2009, quando eu assumi a vara, nós tínhamos mais de 100 crianças acolhidas institucionalmente, que são os orfanatos. São crianças que foram abandonadas, crianças que a família maltratou, enfim. Aí nós fizemos um trabalho intenso junto com o Ministério Público, a Defensoria Pública, de audiências concentradas e apurar realmente a situação de cada criança. Quem realmente não tem uma família, um tio, um avô, para receber de volta essa criança. E com isso nós conseguimos reduzir o número de crianças acolhidas, a ponto de a casa da criança que tinha mais de 40 anos e acolhia só meninas, precisou fechar porque não tem mais criança para ficar lá. Hoje nós temos atualmente 28 crianças acolhidas nos nossos programas de acolhimento municipal, que é a Casa Abrigo e a Casa de Passagem, e o Lar Caminho de Nazaré, que é uma instituição particular, mas que conta com a ajuda do Estado e do município. Tá certo, doutor Adeilson Ferreira Negre, é o juiz da Vara da Infância e Juventude aqui de Araçatuba. Eu agradeço muito a participação do senhor aqui no Televerdade. Eu que agradeço a oportunidade de explicar e prestar contas à população do trabalho da Vara e de todos os órgãos envolvidos. Certinho, parabéns pelo trabalho do senhor, com certeza um trabalho que merece o respeito, a dedicação de todo mundo, que é o trabalho que envolve esse trabalho de criança e adolescente que precisa de ter essa atenção especial.